Você sabia que aqui na Big Boss já tem disponível toda a linha do iPhone 17? Então vem conhecer comigo, hein? Olha aqui, iPhone 17 Air, o mais fino do mundo. Olha só que maravilhoso! Para você que quer um diferentão, um iPhone finíssimo, indico esse aqui. E olha aqui, lindíssimo, cor nova também, iPhone 17 Pro, maravilhoso. E também o queridinho do momento, o 17 Pro Max na cor laranja, para você que quer destacar aí, olha só. E fica tranquilo, hein? Pegamos o seu aparelho à base de troca, com a melhor avaliação do mercado. Ficamos localizados aqui na Rua Santa Efigênia, número 490, loja 30. Enviamos para todo o Brasil via Sedex e para você que é aqui de São Paulo, via motoboy. Tá esperando o quê, gente? Vem adquirir o seu iPhone 17 aqui na Big Boss.